Hoje você vai conhecer a história emocionante de um jovem fugitivo que, ao roubar comida para sobreviver, acaba sendo surpreendido por alguém que enxerga bondade em seus olhos, e esse encontro muda tudo. Prepare-se, porque essa história é daquelas que toca fundo. E antes de começar, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma história emocionante como esta. A noite caía pesada sobre a cidade, trazendo consigo um vento frio que cortava como lâminas finas. Entre as ruas estreitas e mal iluminadas, um jovem de passo silencioso se movia com urgência, o capuz cobrindo parte de seu rosto. Ele não queria chamar atenção, não podia. Cada sombra poderia ser um policial, cada ruído, um sinal de perigo. Ele respirava rápido, mas sem ruído, era sua técnica de sobrevivência. O nome dele era Caio, embora poucos ainda se lembrassem disso. Desde que fugira do abrigo juvenil, carregava apenas roupas gastas, cicatrizes escondidas e uma fome que atormentava seus dias. Não tinha luxo, não tinha escolhas, tinha apenas necessidade. E naquela noite, a necessidade havia vencido a moral que ele insistia em preservar. À frente, um pequeno mercadinho de bairro permanecia aberto, com a porta entreaberta e o dono distraído organizando caixas. Caio observou de longe, analisando cada movimento, cada possível rota de fuga. Ele não queria machucar ninguém. Ele não queria assustar ninguém. Só queria comer e continuar vivo. Depois de minutos avaliando o local, Caio decidiu agir. O estômago roncou tão alto que ele temeu ter sido denunciado pelo próprio corpo. Respirou fundo e se aproximou devagar, tentando parecer apenas mais um adolescente passando pela rua. Mas, por dentro, o coração batia tão rápido que parecia querer escapar pela garganta. Ao entrar no mercadinho, Caio manteve o olhar baixo. Caminhou diretamente até a seção de frutas, pegou 2 maçãs pequenas e uma barra de cereal. Coisas simples, discretas. Coisas que cabiam nos bolsos. Ele sabia exatamente o que fazer. Já tinha feito isso antes, mas nunca sem culpa. Enquanto se movia entre as prateleiras, um arrepio percorreu sua nuca. Sentiu o peso de olhos sobre ele. Virou-se lentamente, tentando não demonstrar nervosismo. Viu apenas uma senhora escolhendo arroz, um homem no caixa e uma garota arrumando latas. Ninguém parecia realmente notar sua presença. Talvez fosse apenas paranoia. Ou instinto. Caio caminhou em direção à porta, mantendo a postura firme. Não correria. Não mostraria medo. Se saísse naquele ritmo, talvez o dono nem percebesse a falta dos produtos até horas depois. Mas, quando chegou à saída, algo inesperado aconteceu. Uma mão firme tocou seu ombro. O toque foi tão repentino que seu corpo inteiro reagiu. O coração quase saiu pela boca. Ele virou rapidamente, pronto para correr, se defender, fazer o que fosse preciso. Mas o que viu o deixou paralisado. Era uma mulher jovem, talvez pouco mais velha que ele, com uma expressão suave e olhos que pareciam enxergar muito além da superfície. Você não precisa fazer isso, ela disse, baixinho, para que ninguém mais ouvisse. Caio congelou. Suas mãos tremiam, incapazes de formar qualquer justificativa. A mulher segurou seu braço, não com força, mas com firmeza suficiente para impedir que ele fugisse no impulso. O olhar dela não tinha raiva. Não tinha julgamento. Tinha algo pior, compreensão. Caio tentou falar, mas a garganta travou. Ele não queria parecer fraco. Não queria parecer desesperado. Mas a fome e o medo não deixavam espaço para orgulho. Você está com fome, não está? Ela perguntou, inclinando um pouco a cabeça, como quem tenta enxergar através de uma máscara. Ele desviou o olhar. Não queria confirmar. Não queria admitir. Mas a resposta estava estampada em seu rosto, no corpo magro, no jeito tenso com que segurava as maçãs escondidas. Vem comigo, ela sussurrou. Eu pago por isso. Os olhos de Caio se arregalaram. Aquilo não fazia sentido. Por que alguém faria aquilo por um desconhecido? Por um fugitivo? Ele hesitou, pronto para se desvencilhar e correr para longe, mesmo que fosse para outra noite sem comida. Mas aquela mulher não se movia como uma ameaça. Ela se movia como alguém que via algo nele que nem ele mesmo via. Não quero que pensem que estou com você, Caio murmurou, ainda lutando entre a fuga e a confiança. Eu não quero problemas. Problemas maiores você teria se fosse pego, ela disse, com um leve sorriso de canto. Confia em mim só por um minuto, tudo bem? O sorriso dela era tão inesperado que Caio se sentiu desarmado. Ele finalmente assentiu, muito devagar, e a seguiu de volta ao mercadinho. A mulher caminhou até o caixa,
colocou algumas frutas e um pacote extra de sanduíches naturais. Pagou tudo sem olhar para trás, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Quando saíram, ela entregou a sacolinha a Caio. Ele ficou olhando para o chão, sem saber como reagir. Ela parecia esperar que ele dissesse algo, mas as palavras simplesmente não vinham. Meu nome é Helena, ela disse enfim, tentando quebrar o silêncio. E você? Caio, ele respondeu, quase num sussurro. Helena sorriu, como se tivesse acabado de confirmar uma suspeita antiga. Caio, combina com você. Ele franziu o senho. Combina? Sim. Parece nome de alguém que luta. De alguém que não desiste fácil. Caio engoliu seco. Aquilo mexia com ele de um jeito estranho. Fazia tempo que ninguém dizia algo positivo sobre ele. Fazia tempo que ninguém o tratava como humano. Por que você me ajudou? Ele finalmente perguntou. Não faz sentido. Helena olhou para ele com uma leve tristeza no olhar. Porque, quando você virou para mim, eu vi seus olhos. E, neles, eu vi alguém bom. Alguém que não quer machucar ninguém. Só sobreviver. Caio apertou a sacola com mais força. O vento frio passou entre eles, carregando uma sensação estranha de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentia sozinho. Não sei o que dizer, ele admitiu, ainda confuso. Ninguém faz isso. Ninguém olha para mim desse jeito. Então deixe eu ser a primeira, Helena disse, colocando a mão no ombro dele novamente. Todo mundo merece uma chance. E algo me diz que você precisa de uma agora. Depois de alguns segundos em silêncio, Caio deu um passo para trás, ainda desconfiado. Ele segurava a sacola como se ela pudesse desaparecer a qualquer momento. Embora estivesse surpreso, algo dentro dele dizia que confiar em Helena talvez não fosse um erro, mas confiar nunca tinha sido fácil. Helena percebeu o desconforto dele e não tentou se aproximar mais. Ao contrário, deu espaço. Não precisa vir comigo para lugar nenhum, ela disse calmamente. Só quero ter certeza de que você vai comer algo hoje. Caio assentiu devagar. O estômago o lembrava de que ela tinha razão. Ele abriu a sacolinha com cuidado, como se fosse algo precioso demais para ser tocado de qualquer jeito. Ao ver a comida, os olhos dele brilharam por um instante, o tipo de brilho que aparece quando a esperança encontra um espaço para surgir. Ele mordeu a primeira maçã com tanta fome que a própria Helena desviou o olhar por um momento, sentindo um aperto no peito. Ninguém deveria chegar àquele ponto. Ninguém da idade dele deveria enfrentar uma sobrevivência tão crua. Você mora por aqui? Helena perguntou, tentando iniciar uma conversa leve, sem pressioná-lo. Caio balançou a cabeça negativamente, mantendo os olhos no alimento. Ele não queria mentir, mas também não podia dizer a verdade. Sozinho? Ela insistiu de forma bem suave. Ele hesitou. Sabia que precisava medir cada palavra. Mais ou menos. Helena percebeu que não conseguiria respostas diretas. Mesmo assim, não desistiu. Se quiser, posso te dar um cobertor. Tem um sobrando em casa. Está fazendo muito frio essa semana. Caio se engasgou com o próprio suco da maçã, de tão surpreso. Um cobertor? Ninguém oferecia esse tipo de coisa assim, do nada. Ele limpou a boca com as costas da mão, sem saber como reagir. Não posso aceitar. Foi a resposta automática. Quase instintiva. Pode sim, Helena disse, sorrindo. Não é favor. É só humanidade. A palavra ecoou como um tiro silencioso dentro de Caio. Humanidade. A mesma coisa que o mundo parecia ter tirado dele. Algo que ele tentava agarrar, mesmo quando tudo desmoronava. Quando terminou de comer, ele respirou fundo e observou Helena com mais atenção. Ela parecia de verdade. Não tinha aquele olhar de pena disfarçada que muitos tinham. Não estava ali por caridade, mas por algum tipo de intuição que ele não entendia. Helena, ele começou, ajeitando o capuz na cabeça. Você não entende. Eu não sou uma boa pessoa. Ela franziu o senho, cruzando os braços. Não é isso que seus olhos mostram. É o que todo mundo diz, Caio rebateu, num tom mais duro do que pretendia. E, às vezes, é o que eu mesmo acredito. Helena deu um passo mais perto, mas não tocou nele dessa vez. O que você fez que te convenceu disso? Caio desviou completamente o olhar, encarando o chão rachado da calçada. Não importa. Não posso te envolver nisso. Eu não estou pedindo detalhes, ela respondeu. Só estou dizendo que ninguém nasce mal. Algo te machucou. E você está só tentando sobreviver.
Não tem crime nisso. Aquilo mexeu com ele. Muito mais do que qualquer palavra que ouvirá nos últimos anos. Era como se ela tivesse tirado um peso invisível que ele carregava sozinho. Como se alguém finalmente tivesse enxergado além do rótulo. Eu devia ir, Caio afirmou, tentando retomar o controle da situação. Obrigado pela comida. De verdade. Helena assentiu, mas não parecia satisfeita. Antes de ir, ela procurou algo na bolsa e retirou um pequeno cartão escrito à mão. Isso aqui é o endereço da lanchonete onde eu trabalho. Se algum dia você precisar de um prato feito, ou de alguém para conversar, apareça lá. Eu garanto que ninguém vai te incomodar. Caio hesitou em pegar o cartão. Ele olhou para o papel, olhou para ela, e finalmente estendeu a mão. Não prometo nada. Não precisa prometer. Helena sorriu. Só, considere a possibilidade. Ele guardou o cartão no bolso interno do casaco, o mesmo bolso onde escondia seus poucos pertences. Era estranho ter algo ali que não fosse roubado, sujo ou quebrado. Aquilo era diferente. Enquanto caminhava para longe, Caio olhou por cima do ombro. Helena permanecia parada na calçada, observando-o com um olhar que misturava preocupação e esperança. Ele sentiu algo apertar dentro do peito, um peso que não doía, mas incomodava. Nos dias seguintes, Caio tentou seguir sua rotina errante. Dormiu em lugares improvisados, fugiu de perigos constantes e evitou ao máximo ser visto. Mas, por mais que tentasse, algo permanecia queimando em sua mente, o olhar de Helena. Ele se pegou pensando nela durante a noite, imaginando por que alguém como ela se importaria com alguém como ele. Era como se uma parte do mundo tivesse decidido que Caio merecia uma chance, e isso confundia profundamente. A fome voltou, como sempre voltava. Mas, desta vez, Caio não quis roubar. Não porque tivesse medo, mas porque se lembrou do jeito triste que Helena olhou para ele quando o viu pegando comida escondido. Era como se os olhos dela tivessem plantado uma semente de mudança. No quinto dia sem vê-la, ele tirou o cartão do bolso. Observou o endereço escrito com letra delicada. Só para pedir comida, ele disse para si mesmo, tentando justificar sua decisão. Nada além disso. Ele caminhou até a região indicada. Era uma lanchonete pequena, aconchegante, com aroma de café fresco e pão quente. O tipo de lugar que ele normalmente evitaria para não chamar atenção. Mas ali estava ele, parado na porta, sem coragem de entrar. De repente, Helena apareceu de dentro, carregando uma bandeja. Ao vê-lo, seus olhos brilharam imediatamente. Caio! Ele congelou. Eu, só passei para ver. Helena não deixou que ele completasse. Entra. Está frio lá fora. E você parece exausto. Ele entrou devagar, com uma mistura de vergonha e alívio. Alguns clientes olharam para ele, estranhos, talvez julgando sua aparência. Mas Helena colocou a mão nas costas dele e indicou uma mesa no canto, onde ninguém o observaria muito. Senta aí. Vou trazer algo para você comer, ela disse, antes que ele pudesse protestar. Caio sentou-se e colocou as mãos sobre a mesa, tentando evitar que tremessem. Ele não sabia se era fome, frio ou nervosismo. Talvez fosse um pouco de tudo. Mas, principalmente, era a sensação inédita de estar em um lugar onde ninguém queria expulsá-lo. Poucos minutos depois, Helena voltou com um prato quente de arroz, feijão e frango. O cheiro fez o estômago de Caio doer de tanto desejo. Ele ergueu os olhos para ela, incrivelmente grato. Pode comer, Helena disse. Está tudo certo. Caio respirou fundo antes de provar a primeira colherada. O sabor simples do arroz e feijão parecia, para ele, algo luxuoso demais. Helena permaneceu por alguns instantes ao seu lado, observando com um sorriso discreto. Ver alguém se alimentando, de verdade, depois de tanto tempo de privação, era quase emocionante. Faz tempo que você não come algo quente? Ela perguntou com delicadeza. Caio apenas assentiu, a boca cheia de comida. Ele não queria mentir, mas também não sabia como falar sobre sua realidade sem destruir o clima de tranquilidade daquele momento. Helena se afastou um pouco, dando espaço, mas não saiu de perto. Ficou atrás do balcão, de onde podia vê-lo sem incomodar. E, enquanto atendia os clientes, olhava de vez em quando para ele, como se tivesse medo de que Caio pudesse desaparecer. Depois de terminar de comer, Caio se encostou na cadeira, sentindo o corpo esquentar por dentro. Era uma sensação nova, ou, pelo menos, uma que ele não sentia há muito tempo. Ele se levantou devagar e caminhou até o balcão. Obrigado, ele disse, segurando o bolso do casaco. Eu não tenho como pagar isso.
Eu sei, respondeu Helena com naturalidade. Você não precisa pagar. Ela se inclinou um pouco. Mas posso pedir uma coisa em troca? Caio endureceu na mesma hora. O quê? Que você volte aqui sempre que estiver com fome. Ela sorriu. Só isso. Aquilo pegou completamente desprevenido. Ele até olhou ao redor, tentando encontrar alguma lógica escondida. Mas não havia nada. Somente Helena, sendo Helena. Eu não quero ser um peso, Caio murmurou. Você não é, ela respondeu. E não vai ser. Acredite em mim. Naquela tarde, Caio ficou alguns minutos parado na porta da lanchonete, olhando para o céu nublado. Pela primeira vez, desde muito tempo, ele sentia algo parecido com descanso. Como se pudesse finalmente respirar sem medo. Mas a realidade não demorou a lembrar quem ele era. Quando virou a esquina, viu uma viatura da polícia passando devagar demais. Instintivamente, ele puxou o capuz para baixo e caminhou rápido, sem olhar para trás. O passado ainda o perseguia, literalmente. Ele se escondeu em um beco e esperou a poeira assentar. O coração batia rápido, como um tambor descontrolado. Eu não posso me aproximar dela, murmurou para si mesmo. Não posso colocar ela em risco. Mas, ao mesmo tempo que o medo gritava, a fome emocional falava mais alto. Ele queria voltar. Ele queria sentir aquilo de novo, a sensação de ser visto, de ser tratado como alguém. Naquela noite, Caio dormiu atrás de um armazém abandonado. O cobertor improvisado com papelões mal cortava o frio, mas a lembrança da comida quente parecia aquecer um pouco o que restava dele. Ele tentou não pensar em Helena, mas era impossível. No dia seguinte, a polícia voltou a circular pela região. Caio reconheceu 2 agentes que costumavam patrulhar perto do abrigo juvenil. Eles perguntavam por alguém. E Caio sabia quem era esse alguém. Seu corpo inteiro entrou em alerta. Ele correu para uma área mais afastada da cidade, perto de galpões vazios. Ali, ninguém o procuraria tão cedo. Mas também não havia comida, nem abrigo, nem Helena. Era isolamento puro. O dia passou devagar, arrastado por fome, frio e insegurança. A cada barulho, Caio se encolhia. Ele tinha sobrevivido assim por anos, mas, depois de sentir um pouco de calor humano, aquilo parecia ainda mais cruel. Ao anoitecer, Caio tomou uma decisão que ele mesmo achou absurda. Voltou para perto da lanchonete. Não entrou. Não falou com Helena. Apenas ficou do outro lado da rua, observando-a pela janela enquanto ela limpava o balcão e fechava o caixa. Ele se sentia culpado por estar ali. Era como se estivesse contaminando o único ponto de luz que tinha encontrado. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia ir embora. Antes de Helena fechar a porta, ela olhou pela janela e o viu. Caio recuou imediatamente, mas ela sorriu. Um sorriso grande, daqueles que iluminam o rosto inteiro. E acenou com a mão. Caio não esperava aquilo. Sentiu o peito apertar, uma mistura de alegria e desespero. Ele não acenou de volta, mas ficou parado, congelado, como se aquele gesto tivesse tirado seu chão. Helena atravessou a rua, mesmo no escuro, mesmo sozinha, e parou a poucos passos dele. Você voltou, ela disse, ainda sorrindo. Eu só passei por aqui, Caio respondeu, desviando o olhar. Não deveria ter vindo. A polícia está me procurando. A expressão de Helena mudou. Não era medo. Era preocupação verdadeira. Caio, o que você fez? O ar ficou pesado. Caio sentiu o mundo inteiro desabar sobre seus ombros novamente. Ele sabia que aquele momento chegaria. Helena merecia a verdade, mas ele temia que, depois de ouvir, ela nunca mais o olharia do mesmo jeito. Caio respirou fundo, tentando organizar pensamentos que, na verdade, nunca estiveram organizados. Ele passou a mão pelo rosto, sentindo a pele fria e áspera. Cada detalhe daquele momento parecia aumentar o peso da verdade que carregava. Eu não fiz nada de ruim, ele começou, com a voz quase falhando. Pelo menos, não como eles dizem. Helena deu um passo mais perto, incentivando-o silenciosamente a continuar. Fugi do abrigo, Caio confessou. Eles me tratavam como um problema. Sempre que algo dava errado, colocavam a culpa em mim. Até que uma noite, um dos monitores me agrediu. E eu reagi. Helena arregalou os olhos. Você se defendeu. Eles não viram assim, ele continuou, a voz embargada. Disseram que eu ataquei ele. Disseram que eu era violento. E começaram a me caçar. Ele apertou o capuz com força. Desde então, eu só corro. De tudo. De todos.
Helena analisou o rosto de Caio. Não viu mentira. Só medo. E dor acumulada. Caio, você era só um garoto tentando se proteger. Ele virou o rosto, tentando evitar que ela visse a emoção escapando pelos olhos. Por isso, eu não devia ter voltado. Se eles te virem comigo, vão achar que você está me escondendo. Mas Helena balançou a cabeça, firme. Eu não tenho medo da verdade. E também não tenho medo de você. O coração de Caio quase parou. Ninguém nunca tinha dito algo assim para ele. Você precisa de ajuda, Helena disse, com uma determinação inesperada. De ajuda real. Não de mais perseguição. Caio deu um passo atrás. Não posso ir para a polícia. Eu não disse polícia, ela respondeu. Mas conheço alguém que pode te orientar. Alguém que entende jovens em situação de risco. Ele hesitou, claramente dividido entre a esperança e o pânico. Confia em mim mais uma vez, Helena pediu, estendendo a mão. Só uma. Caio olhou para aquela mão estendida como se fosse um salto no escuro. E, depois de um longo silêncio, ele pegou. Helena o levou até um centro comunitário algumas ruas dali. Era uma casa simples, iluminada, com pessoas conversando e tomando café. Nada ali parecia ameaçador. Ao contrário, parecia seguro. Caio, Helena disse com calma, este é o Marcos. Ele trabalha com adolescentes que passaram por situações difíceis. Ele pode te ajudar a regularizar sua situação. Marcos era um homem de meia idade, olhar sério, mas gentil. Ele cumprimentou Caio como se estivesse cumprimentando alguém importante, e aquilo mexeu com o garoto de um jeito estranho. Você está seguro aqui, Marcos disse. Nada do que disser será usado contra você. Nosso papel é proteger, não prender. Caio demorou a acreditar naquelas palavras, mas a presença de Helena ao lado dele dava uma coragem que ele nunca teve. Durante horas, Caio contou sua história. Contou sobre o abrigo, sobre o monitor, sobre a fuga, sobre noites escondido, sobre a fome. Cada palavra parecia tirar um peso do peito. Marcos ouviu tudo sem interromper. No final, respirou fundo. Você não está sozinho nisso. Vamos investigar o que aconteceu no abrigo, garantir seus direitos e te dar um lugar seguro para ficar por enquanto. Caio não sabia o que dizer. Era como se alguém tivesse, finalmente, apagado o incêndio que consumia sua vida havia anos. Helena colocou a mão no ombro dele. Viu? Você não é um problema. Nunca foi. No início, Caio não conseguiu segurar a emoção. Uma lágrima escapou. Ele a limpou rapidamente, envergonhado. Desculpa, murmurou. Não peça desculpas por sentir, Helena respondeu com carinho. Nos dias seguintes, Caio começou a viver no centro comunitário. Não era luxo, mas era calor, cama, comida e segurança, coisas que ele achava que nunca teria de novo. Helena visitava quase todos os dias, levando lanches da lanchonete, conversando com ele, mostrando que não tinha desistido dele por nenhum segundo. Marcos, enquanto isso, fez contato com autoridades responsáveis. O monitor que agredira Caio acabou sendo investigado, e outras denúncias surgiram de jovens que também tinham medo de falar. Aos poucos, a verdade começou a aparecer. E Caio percebeu que, talvez, ele realmente não fosse o vilão da própria história. Um mês depois, ele sentou ao lado de Helena no pátio do centro comunitário. O sol se punha, pintando o céu com tons dourados. Às vezes, acho que ainda estou sonhando, ele disse. Não está, Helena respondeu, sorrindo. Você só finalmente encontrou um lugar onde pertence. Eu nunca teria conseguido sem você, Caio disse, encarando-a com sinceridade. Helena balançou a cabeça, emocionada. Você sempre teve bondade dentro de você. Só precisava que alguém olhasse direito. Ele respirou fundo, sentindo o coração bater de um jeito diferente, leve, pela primeira vez. Helena, obrigado. Por tudo. Você não precisa agradecer, ela disse. Só me promete uma coisa, nunca desista de você. Caio deu um sorriso tímido, mas verdadeiro. Eu prometo. Eles ficaram ali por vários minutos, contemplando o fim de um dia que parecia simbolizar também o fim de um capítulo doloroso da vida dele. Um novo começava, um capítulo onde Caio finalmente podia existir sem medo. E, naquele instante, ele percebeu a verdade mais importante de todas. Às vezes, um único gesto de bondade era o suficiente para mudar um destino inteiro.